Oi, gente. Pois é, mais um episódio nessa novela mexicana. Áudios obtidos pela Veja demonstram que quem estava mentindo era Bolsonaro. Porém, isso é um pouco mais complexo e, na verdade, é um mal-entendido bem curioso que eu vou tentar explicar nesse vídeo aqui. Além disso, se alguém disser que a Veja, e eu sei que os Minions gostam de chamar todo mundo de comunista, alguém disser que a Veja é comunista, de esquerda ou algo do tipo, eu vou sugerir atendimento psiquiátrico e, enfim, rapidamente essa pessoa precisa se tratar, porque há um desconhecimento muito grande e eu sinceramente não vou responder esse tipo de mensagem. E se vocês forem responder, eu sugiro que vocês respondam sugerindo atendimento psiquiátrico. Quem disser que a Veja é comunista, não há mais nada ao que dizer sobre isso, né? A Veja é claramente uma revista panfletária de direita e em muitos momentos de extrema direita. Dizer diferente disso da Veja é desconhecer a história da revista, mas fez uma descoberta, teve um furo jornalístico, acharam os tais dos áudios e já publicaram. E vocês podem inclusive ouvir, se vocês quiserem, eu vou colocar links na descrição. Se vocês chegaram agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras. Bem, gente, o que foi que aconteceu e por que a versão do Bebiano foi confirmada? O Bebiano tinha dito que tinha falado 3 vezes com Bolsonaro naquela data, não sobre a questão das candidaturas laranjas, sobre outros assuntos, sobre viagem de ministros e tudo mais, e que não havia crise. Ele usou essa conversa, o fato de ter conversado por WhatsApp e com troca de áudios, como exemplo para o fato de que eles tinham tido contato. E não necessariamente dizendo que conversou sobre o caso das laranjas. Só que o entendimento do Carlos Bolsonaro, que é uma pessoa que já não gostava do Bebiano antes, que discordava das escolhas do Bebiano, tem toda uma história entre eles dois, eles nunca se entenderam, e o Carlos Bolsonaro sempre quis afastar o Bebiano da influência do Jair Bolsonaro, usou o fato dele ter dito que conversou com o Jair Bolsonaro para dizer que não conversou sobre o caso das laranjas, das candidaturas laranjas, e que conversar também está mudando de conceito, no sentido de que, para o Bolsonaro, troca de mensagem de WhatsApp não constituiria conversar. Então, e aí está a acusação da mentira. E o Bolsonaro, inclusive, disse que... E o Bolsonaro, inclusive, nesses áudios, deixa claro que entendeu que o Bebiano, na entrevista, teria indicado que eles conversaram sobre a questão dos laranjas e que estaria tudo certo e que ele estaria passando pano para isso. Ou seja, Bolsonaro subscreveu a interpretação errada do filho. O filho interpretou errado, e a interpretação errada do filho não é um errado que a gente não possa imaginar que foi um erro quase que intencional para poder queimar o Bebiano. Quer dizer, quando você não gosta de alguém, é muito comum você interpretar essa pessoa equivocadamente para poder destruí-la. Então, esse é um outro fator importante para entender essa interpretação errada do Carlos Bolsonaro, dizendo que eles teriam já conversado sobre o caso dos laranjas. E o Bebiano diz, não, eu conversei sobre a viagem dos ministros e tal. Pois bem, eles foram trocando farpas nos áudios, vocês podem checar, e fica claro que o Bolsonaro ele subscreve a versão do filho, que é uma versão, que não é a realidade dos fatos. Porque para o Bebiano, o fato de eles terem trocado conversas pelo WhatsApp constituía que não havia crise entre eles. Foi isso que ele falou. Isso mostra e tanta gente tem interpretado errado, mostra, por um lado, o comportamento paranoico e conspiracionista dos Bolsonaros, que acham que todo mundo está contra eles. Inclusive, o Bolsonaro sugeriu que o Bebiano estaria vazando coisas para o antagonista, para a Folha de São Paulo, e que estaria, por isso, minando o governo. Percebam que
E o Bebiano, até então, até ter levado essa patada do Carlos Bolsonaro, era um dos aliados mais fiéis ao Bolsonaro. E o pior, tem gente na direita como Nando Moura dizendo que a mídia está do lado do Bebiano. Inclusive a mídia alternativa, a resistência, e no caso do Nando Moura ele falou da mídia tradicional. Mas ele estava se referindo a isso, né? Que as pessoas estariam do lado do Bebiano e contra o Bolsonaro, tratando isso como uma questão maniqueísta, do lado bom e do lado ruim. É de uma infantilidade, de uma estupidez quase que inimaginável, mas revela o quê? Revela esse comportamento conspiratório, paranoico, que a partir do momento que precisa se formar grupos de identidade, então tem o grupo do Carlos Bolsonaro contra o grupo do Bebiano. E aí necessariamente você tem que identificar que o Bebiano está com a mídia tradicional e que estaria com a esquerda também. Quando na verdade o Bebiano pode sim saber ter sido conivente ou ter participado de corrupção com laranjas, com candidaturas laranjas. E caso isso seja verdade, ele tem que ser duramente punido. Eu jamais defenderia ele. Agora, que ele falou com o Bolsonaro por mensagens, isso é verdade. É absolutamente verdade. E o Carlos Bolsonaro ter dito que ele mentiu é falso. Ou ele não sabia. Quer dizer, é uma comédia de erros. E o ministro foi afastado por causa dessa comédia de erros. Beira o inacreditável isso. Beira o inacreditável. Vocês podem ver nos áudios para compreender melhor, mas basicamente Bolsonaro subscreve a leitura de que o Bebiano teria indicado que o Bolsonaro passou pano para a corrupção dos laranjas, quando não foi isso que o Bebiano falou. O que o Bebiano falou foi que eles se falaram, e o fato deles estarem em comunicação sobre outros assuntos significa que não há crise no governo. Mas aí entram várias coisas. Será que o fato das pessoas terem dificuldade de interpretação, de conhecimento, de capacidade de compreender as coisas é um fator? Acredito que sim, é um fator. Será que o fato deles serem paranoicos, conspiratórios por natureza, achar que os outros estão contra eles, é um outro fator para eles acreditarem nessa versão dos fatos? É um outro fator. Mas no caso do Carlos Bolsonaro, ele tinha uma outra motivação. Ele tinha a motivação de querer queimar o Bebiano e afastar ele do governo. Então é um outro elemento de desonestidade. Porque, e aí a gente não tem como saber exatamente se ele simplesmente interpretou errado ou se, motivado pelo fato dele já ter o Bebiano como desafeto, ele quis interpretar errado para poder acusar e bater no Bebiano e afastar o Bebiano. Isso realmente não tem como a gente estar na cabeça do Carlos Bolsonaro para a gente saber. Mas eu estou falando todos esses fatos, ou seja, dele já ser um desafeto antes, dele querer afastar, para ajudar vocês a compreender o que motivaria ele, o que facilitaria ele ter uma interpretação errada. Né? Que aí errada entre aspas. Né? Enfim, e o Bolsonaro subscreveu, deu toda essa confusão aí, sendo que a confusão das candidaturas laranjas é uma outra coisa, que motivou essa primeira coisa, porque é tão confuso, gente, que eu entendi, mas eu tenho dúvida se eu consegui explicar suficientemente para vocês entenderem, porque é muito confuso, mas eu claramente compreendi. Se vocês acharam que não entenderam, eu posso tentar, sei lá, em forma escrita, explicar em mais detalhes. Mas basicamente foi isso. Foi um problema de comunicação que o governo Bolsonaro entendeu que o Bebiano estaria sinalizando que o governo Bolsonaro estaria tudo bem com as candidaturas laranjas, quando na verdade o Bebiano estava se referindo a uma outra coisa. O Bebiano estava se referindo que conversou com ele sobre a viagem dos ministros, e isso indicava que não havia crise entre ele e o governo Bolsonaro. Desse primeiro entendimento errado das conversas pelo WhatsApp, entenderam duas coisas diferentes, e entenderam duas coisas diferentes da entrevista que o Bebiano deu, surgiu toda a confusão
que veio na sequência, porque o Carlos Bolsonaro chamou ele de mentiroso ao dizer que ele não conversou, mas o Carlos Bolsonaro está se referindo que não conversou sobre o caso dos laranjas, quando ele nunca disse que tinha conversado sobre isso, exatamente. Enfim, é ridículo, é patético e é um reflexo de um pensamento conspiratório, paranoico. E gente como o Nando Moura estão estimulando, estou pensando até fazer um vídeo sobre isso, estimulando o maniqueísmo para ficar do lado do Bolsonaro, ou seja, criticar o Bebiano, jogar o Bebiano debaixo do ônibus, que é uma metáfora para quando você quer se descartar de um bode expiatório, e defender os Bolsonaros. Quando tudo que os Bolsonaros fizeram foi entender errado e, enfim, queimar um ministro deles, que pode ou não estar envolvido com corrupção, e se estiver tem que ser punido. É complicado, gente. Vai ser muito complicado. Esses próximos anos aí vão ser anos muito... E esse tipo de confusão provavelmente vai acontecer mais vezes. Esse tipo de dificuldade cognitiva, de compreensão, as pessoas não se entenderem e trazerem isso a público, essa incompreensão, e isso gerar desgastes. E é um problema entre eles. Repara, a gente aqui, o que a gente está fazendo? A gente está noticiando e tentando entender, e criticando e querendo que seja investigada a questão das candidaturas laranjas, pressionando nessa direção. Não mais do que isso. Né? Porque temos já várias evidências que haviam candidaturas laranjas. E os responsáveis por isso têm que ser punidos. E tem que se descobrir para onde foi esse dinheiro. Porque se esse dinheiro foi utilizado para a campanha de Jair Bolsonaro, isso é motivo de impugnação da chapa, sim. É motivo de impugnação. Essa é uma questão relevante. Agora, a crise entre Bebiano, Carlos Bolsonaro e Jair Bolsonaro é um mal entendido. Entendeu? Eles discutindo lá entre eles porque não se entenderam em relação ao que o Bebiano disse e o porquê o Carlos Bolsonaro já queria há muito tempo se livrar do Bebiano. É basicamente isso. Enfim, acompanhem os áudios, tentem entender, e se tiverem dificuldades, coloquem dúvidas nos comentários, que eu vou tentar explicar, porque eu acho que eu entendi. Agora, como o negócio é muito truncado, eu não tenho certeza se consegui explicar de forma suficientemente clara para que todos vocês pudessem entender. E aí vocês podem colocar nos comentários uma narrativa aí, se vocês tiverem dúvida, para que eu possa explicar. Mas basicamente o que está acontecendo é isso daí. A Veja já mostrou que a narrativa de que não teria havido nenhum contato entre Bolsonaro e Bebiano é absolutamente falsa, que se Bolsonaro queria dizer que não houve nenhum contato, ele mentiu. Agora ele está revendo e dizendo que falar pelo WhatsApp, troca de áudios e troca de mensagens, não constitui falar com ele. E claro, Bolsonaro entendeu errado, porque para Bolsonaro a fala teria que ser sobre o assunto dos laranjas. Para Bebiano está dizendo a verdade. Mas Bebiano está se referindo a outra coisa. Está se referindo à questão das viagens dos ministros que foram canceladas. E é por isso a troca de farpas e troca de insultos e acusações, e acusando o Bebiano de ter vazado informações e tudo mais. Quando surgiu no fundo, para além da confusão dos laranjas, surgiu num problema de comunicação. Incapacidade de se compreender, de se entenderem. É isso aí. Se você gosta do que eu faço, lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.